Olá, seguidores. Atendendo aqui a pedido de muitos aqui do canal e do Clube FI, resolvi fazer um vídeo aqui exemplificando alguns fundos de papel que utilizam o regime caixa para realizar a distribuição de rendimentos. Lembrando que esses fundos tendem a dar menos problema, né? Pois são mais conservadores ao distribuir rendimentos, pagando apenas o que foi efetivamente recebido por parte dos devedores. São mais seguros em comparação ao seu par de lucro contábil, tá? Não é porque você tem que ir pelo regime caixa que seja automaticamente o fundo seguro, não, tá? E enquanto aqui a gente tem lucro contábil, os gestores podem distribuir desde o fato gerador. Então, é uma forma de distribuição que é muito mais fácil para esses gestores liberarem o lucro que foi apurado. Então, esse aqui é um papo bem técnico, que não é o foco aqui desse vídeo. Esse aqui é um vídeo mais prático. Se vocês quiserem, assim, mais teoria, teve aqui também um vídeo que eu soltei recentemente sobre uma questão explicando a questão do ofício da CVM. Então vamos lá, para os fundos aqui. Aqui é o Thiago PS, esse é o canal Fique Esperto. Pois bem, temos aqui os fundos que eu vou classificar como sendo regime caixa. Então começando aqui por CACR11, um high yield que caiu bastante aqui nos últimos dias, na esteira dos problemas lá com os fundos mais high yield. Acabou que todos os high yield caíram bastante aqui desde que começou daquele problema com o fundo hectare. Aqui o fundo caiu 25% já. Meio que já estava bem esticado, né? Mas desde que caiu o problema aqui, ele caiu aqui mais uns 10%. E acho que é uma queda até justificada, tá? Fundos high yield tendem a cair mais quando temos o mercado fica assim mais estressado. E aqui vai uma dica para investidores que gostam de fundo high yield. Tomem cuidado aqui com fundos mais arrojados que distribuem pelo lucro contábil, pois essa é uma combinação perigosa, tá? De high yield mais lucro contábil, é, porque uma carteira que já tem ativos com perfil de risco mais arriscado ainda tem uma distribuição menos conservadora, então acaba que isso que pode acabar virando uma bomba no futuro, caso venha a dar algum problema aí de um CRI não pagar. Por isso, deem preferência para esses casos aqui, como o CSR11, que tem aqui operações arriscadas, mas somente distribuído pelo regime caixa. Mas, novamente, não é porque CSR11 pelo regime caixa que se trata de um fundo com baixo risco. Muito pelo contrário, CSR11 é um ultra high yield, tá? Tem operação aqui em que as vendas e as obras nem sequer começaram, para vocês terem ideia do nível de risco. Mas se fosse um fundo pelo contábil, seria ainda mais arriscado. Ok? Seguindo aqui agora com o fundo High Grade, BTCI11, o fundo de papel da BTG. E escolhi esse fundo aqui para dar uma dica para vocês de como descobrir se um fundo ele segue o regime caixa ou não, pelo menos parte deles, né? Aqui a dica é a seguinte: os fundos que são administrados pela BTG são obrigados pelo banco a distribuírem pelo regime caixa, que não que no caso é um fundo que é gerido e administrado pela BTG. Esse aqui, eu estou falando de administrados, tá? Por exemplo, o VGP11 é gerido pela Valora, mas é administrado pela BTG. E no momento que a questão da administração é mais a parte contábil, a parte financeira, não é que mexe assim, com alocação, esse tipo de coisa. É aqui a parte mais, fosse a parte financeira de uma empresa, né? E lembrando que vocês podem pegar essa informação de qual que é a administradora de um fundo facilmente aqui pelo Clube FI. Vocês vão aqui, acessa a página do fundo, clique aqui em básico e vocês descem aqui e procura que é o administrador, BTG Pactual. E então, um detalhe importante aqui, tá? Tô mostrando aqui pelo Clube FI, mas não sou patrocinado pelo site não, tá? Eu mostro o sistema, sempre mostro aqui o sistema deles, porque foi aqui onde eu cresci, aqui no fórum aqui do site, e é o sistema que eu domino aqui mais as ferramentas. Então é por isso que eu utilizo o Clube FI. Não recebo nada aqui deles para estar mostrando a plataforma aqui do Clube FI, não. Ok, seguindo aqui agora por MXRF, que também tem um detalhe importante para falar com você sobre essa questão de prejuízos não contabilizados, regime caixa, lucro contábil. Então,
Fundos mais antigos, como esse aqui da XP e também o da BTG aqui, é, eles, eles têm um risco aqui que você deve considerar de terem algum CRI que eles estão carregando que está com prejuízo, que pode vir a ser marcado com prejuízo. Por isso aqui, como estamos lidando com fundos com mais de uma década de existência, é mais provável que tenha ali dentro um CRI que deu ruim e os gestores tenham que reconhecer o prejuízo. Inclusive foi esse aqui o caso que gerou todo aquele burburinho lá em 2022, aqui com esse fundo da XP, que acabou culminando nesse ofício aqui uns 3 anos depois. E lembrando aqui que no caso do fundo da BTG, a gente também teve um CRI que chegou a dar problema, até bem recentemente, tem 1 ano ou 2 mais ou menos, foi o CRI Rio Pet. Ele representava mais ou menos 1% do PL e foi marcado a zero. E agora não sei dizer como vai ser essa interpretação da CVM e do CMN com esse tipo de situação de CRs foram marcados a zero, se o fundo vai poder continuar distribuindo, mesmo com essa marcação a zero, deixando de distribuir apenas quando for realmente reconhecido o prejuízo, se ele acontecer, né? Que dependendo da recuperação de das garantias, pode ser que o fundo ele não tenha prejuízo. Lembrando que BTC11 distribui pelo quinto dia útil e distribui rendimentos normalmente. Só um detalhe ainda sobre essa questão de CRs do passado com problema. Recentemente a gente teve aqui o caso do fundo de papel do Credit Suisse, o HGCR11, que carregava ali dentro o CR Goiabeiras, um CR com mais de uma década de existência, tá? E que recentemente ele foi encerrado, que eles venderam esse CR com prejuízo. Aqui, vamos ver. Aqui, ó. Foi vender com prejuízo aqui de 40 centavos por cota. E, no entanto, eles tiveram aqui um lucro extraordinário aqui nesse mês que acabou compensando. Então, esse é um ponto que vocês têm que prestar atenção com fundos mais antigos. Eles podem carregar algum probleminha aí lá das antigas. Ok, o próximo fundo que eu vou comentar aqui agora é um High Yield Middle Risk, tá? É, esse daqui é um dos que os gestores deixam bem claro no relatório gerencial que o fundo segue o regime caixa, e que ele segue mesmo o regime caixa bem direitinho, nem ficam tentando fazer aquele esquema de venda de CRI para destravar a correção monetária, algo que é muito comum em fundos como a Iridium faz muito, a Capitânia, lá em CPTS faz muito, isso aí de vender para liberar a correção monetária. Então, esse aqui é um dos poucos fundos que deixa bem claro para os cotistas que segue o regime caixa. E, felizmente, esse ofício, ele intimou os gestores a deixarem bem claro qual que é o tipo de distribuição que está sendo utilizada. E então, em breve aqui deve estar, espero que os gestores deixem bem claro no relatório gerencial qual que é o tipo de distribuição que o fundo faz, tá? E sobre o fundo em si, eu gosto bastante dele, tá? Dá para ver que os gestores são sérios e que são bem seletivos aqui no quesito das garantias. E, no entanto, eles precisam trabalhar melhor na edificação, já que é um fundo que não conseguiu crescer tanto assim. Tanto é que teve um problema pontual aqui no CRI Manhattan que fez o rendimento despencar. Inclusive, acabei de ver há pouco tempo aqui que os gestores foram no site do Clube FI explicar aqui a situação do rendimento, dessa queda no rendimento. Mas, enfim, aqui acho que é um problema pontual no CRI Manhattan, fez o rendimento despencar aqui para esse mês, aqui de 10 centavos para 9,1. E, no entanto, acredito que eles consigam dar um jeito nesse RI, tá? Eles possuem garantias fortes e parece que os devedores têm interesse em quitar a dívida. E se quiserem saber melhor aqui a minha opinião sobre esse fundo, vejam aqui a análise dele aqui no menu do Fique Esperto. Lembrando que essa planilha aqui, o link fica na descrição. Vocês vão lá e basta vir aqui e selecionar o fundo que vocês querem ver a minha análise. Vocês vão aqui, seleciona, clica aqui no link, já vai direto para o vídeo. Então vocês clicam aqui e escreve aqui NCHB11. Aí já vai vir aqui o link do vídeo da análise que eu fiz sobre o fundo. Então esse aqui é o Minuto Fica Esperto, que deu uma atualizada aqui ontem. Ok. Outro fundo que distribui rendimento pelo regime caixa
Deva 11, isso aqui mesmo, nosso querido Devão. E aqui fiquei com dó de Devinha, tá? Meio que tá sendo justiçado aqui, mesmo não tendo nada a ver com esse novo problema que o irmão mais velho tá tendo. Meio que acabou que ele tá aqui derretendo junto. Não tá derretendo tanto quanto HCTR11, mas tá aqui uma queda de mais de 7% hoje. Além de. Já vem caindo ontem. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a queda dele. Caiu 5% no dia, depois mais 7%. Então aqui tá uma queda bem forte, né? E não que o fundo seja fluxo e share, mas acho que ele é muito mais limpo do HCTR11, tá? E aqui fica o meu recado que eu dei no início do fundo. É de que entre dois fundos high yield, é, acho que você deve dar preferência para o que distribui pelo regime caixa. No caso, temos dois fundos bem parecidos, com é, devedores bem parecidos, mas um que tem distribui pelo regime caixa e o outro que distribui por muito tempo regime contábil. Então, esse sobre o regime contábil está sofrendo bem mais agora do que aquele que pagou sempre pelo regime caixa. Então, para finalizar agora, mais um fundo high yield, depois um middle risk. Então, próximo aqui é o high yield, o RPR11, o Urcão. E detalhe importante aqui, tá? É que os gestores também sempre declararam que o fundo distribui pelo regime caixa. E detalhe importante, se eles tivessem aqui distribuindo pelo regime contábil, eles poderiam estar distribuindo toda essa reserva de correção monetária aqui, na ordem de 1,62 por cota. E bastante coisa, né? No entanto, essa renda aqui ainda não temos previsão de quando que vai chegar aqui no bolso cotista. E aqui acabei de ver uma coisa bem interessante nesse gráfico aqui, que eles mostram só resultado contábil, 1,17 por cota. Resultado não distribuível, ou seja, que foi gerado, teve a competência dele, mas como não caiu no caixa aqui do fundo, não foi gerado esse caixa aqui, né? Então, o resultado caixa aqui, R$ 1 por cota, é aqui a despesa, achei aqui no lucro distribuível, 0,87. E sendo que esses 17 centavos aqui vieram para esse bolo aqui de correção monetária cruada, de 1,62. Então, observem que se o fundo ele pudesse distribuir pelo contábil, ele teria aqui uma resistência de 1,17, ia bater aqui os 13 centavos, poderia distribuir 1,14, 1,04. Então, melhoraria bastante aqui o rendimento dele, né? No entanto, ele estaria distribuindo algo que ele ainda vai receber. Então, por isso que tem essa questão do high yield e do regime caixa, que eu prefiro nessa combinação. E para finalizar agora, o middle risk é a FHI11, um fundo bem pró-cotista, está se mostrando bem diferenciado. E aqui eles colocam informação super importante, já deixo aqui bem claro que no próprio relatório gerencial. Aqui, ó, deixa bem claro, regime caixa aqui. E, enfim, é um excelente fundo, né? Então foi isso, galera. Esses aqui foram apenas alguns dos fundos que distribuem pelo regime caixa. E se vocês quiserem aqui um vídeo daqueles que eu tenho certeza que distribuem pelo contábil, deixem aqui nos comentários. Compartilhe também um vídeo aí com seus amigos para ganhar atração, se ficar com mais interesse fazer uma continuação, né? Também curtam aqui o vídeo, se inscrevam aqui no canal e lembre-se que nada que deve ser considerado com recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.